Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome nós registramos os cumprimentos a todos os caríssimos irmãos que sempre estão em sintonia nesta programação. A você que ainda não se inscreveu no canal AD Prudente Oficial, aproveite esse momento de interação e faça a sua inscrição, não só a inscrição, como o compartilhamento deste e de outros vídeos que existem nesta plataforma. Você pode acessá-la, curti-la e também compartilhar com mais pessoas. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2022, a Justiça Divina, tema este proposto pelo pastor Ezequias Soares, e atingimos na presente data a lição de número 5, onde falaremos contra os falsos profetas. Nós temos alguns textos costumeiros de início e eu quero convidá-los para que você possa acompanhá-los, a saber o texto áureo, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição." A verdade prática é uma afirmação pertinente que diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e, sobretudo, lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está, naturalmente, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, os versículos 1 ao verso de número 10. Para introduzir e apresentar o primeiro diálogo de hoje a respeito dos profetas propriamente dito, eu quero convidar aqui nosso companheiro pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Diego. É sempre um prazer estar aqui com você para juntos estudarmos a palavra de Deus. Como já anunciado, chegamos à quinta lição contra os falsos profetas. E o primeiro tópico é exatamente sobre isso, sobre os falsos profetas. Eu inicio perguntando para você, por que será que existem os falsos profetas? Por que geralmente essas pessoas acabam tendo espaço para levar as suas falácias, as suas impressões e, para muitas pessoas, até supostas convicções? Grosseiramente falando, é para nós percebermos que existe uma demanda, ou seja, se existem os falsos profetas, é porque também existem aquelas pessoas que acreditam. Há um estudioso da palavra de Deus que afirma que os falsos profetas, na verdade, então, eles surgem aí para que eles sejam uma espécie de castigo de Deus também para o falso crente, para aquela pessoa que tem um pseudo comportamento cristão, e isso vai influenciar e impactar diretamente no que diz respeito a essa postura cristã, aquilo que a Bíblia exige de todos nós. É curioso que quando nós pensamos, principalmente nessa expressão, o falso profeta, só para compararmos aqui, no ramo dos veículos, por exemplo, nós temos a peça do veículo, a peça de reposição, temos a peça original e a peça que não é a que a montadora oferece, nós tratamos como uma peça paralela, a não original, digamos, falsa. E eu venho pensando e estudando a lição, já percebeu que grande parte das pessoas, elas gostam daquilo que é falso, daquilo que é fake, daquilo que é similar, daquilo que é um simulacro? Infelizmente, porque há uma tendência no ser humano em tentar facilitar algumas coisas. Pensando nisso, sobre os profetas,
é bom deixar claro para você que profeta tem uma função específica. A função do profeta era apresentar Deus ao povo. A função do profeta também foi ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. É nesse contexto, então, que vamos perceber que os falsos profetas, pelo contrário, eles tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então, atente para esse detalhe, pelo fato de que é a intenção de caminhar na contramão daquilo que era ordeiro, daquilo que era um princípio, daquilo que era dentro de uma regra. E os falsos profetas, então, eles ganham esse espaço exatamente por causa da escolha das pessoas em admitir, em atribuir em relação à recepção da mensagem do verdadeiro profeta, mas elas atribuíam ao falso algum tipo de credibilidade. E essa é uma mensagem extremamente atual, porque vivemos em um cenário onde esses falsos mestres, eles vão tomando evidência. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, a recomendação é contra os falsos mestres. Capítulo 2, versículo 1, diz o texto: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, preste atenção nisso, repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. O falso profeta, então, ele nasce com essa perspectiva contraditória. Ele surge com essa visão oposta. Na revista, o termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navi. Etimologicamente falando, significa, e há uma discussão, né? Mas os primeiros resultados quanto aos significados para navi é porta-voz, ou aquele que é o orador. E isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés lá no Monte Horebe. O próprio texto esclarece o significado desse ofício, quando registra a Sagrada Escritura: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta, o teu porta-voz. Mas as três principais palavras hebraicas são navi, roê e rosê, como aparecem em 1 Crônicas, no capítulo 29, os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. É, então, aqui o reforço da ideia de que profeta é esse que era orador, que falava sobre a ordem de Deus, a respeito de Deus. Ele portava uma palavra de Deus ao povo. Existem outros termos, como mensageiro. O profeta era embaixador. O profeta é servo de Deus e do Senhor. Mas também a expressão na Bíblia como homem de Deus. Profeta, no grego, significa aquele que fala antes, ou seja, a ideia daquele que prevê o futuro, que revela algo impossível de se saber por meio dos recursos naturais. Então, o verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus o recomenda. Ele é um instrumento, ele é esse orador, ele é o porta-voz. Então, várias vezes na Bíblia vamos perceber o termo profeta como mensageiro, como embaixador,
como servo de Deus e como servo do Senhor. O que isso implica? Implica em uma vida contínua de temor, de prudência, de zelo, de compromisso com Deus. Não é uma pessoa que detém ou usa desse artifício para dizer, eu detenho essa habilidade. Muito pelo contrário, é ser porta-voz de uma palavra de Deus para alguém, de forma direta, específica. Agora, nós estamos estudando o oposto disso, aqueles que entram e se enveredam por um caminho totalmente que confronta essa verdade. São os falsos profetas. Profetizar falsamente em Israel era um crime. E a penalidade para esse crime seria a morte. E isso era predito na lei de Moisés. É curioso que nos termos hebraicos, Navi, Roê, Rosé, usados para profetas de Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, ou ainda os termos videntes, como vimos com Samuel, Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E tenha calma, não há aqui contradição, porque o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento, isso mostra exatamente que essa vida, quando nós falamos de contexto, estamos falando de um cenário onde cada um deles estão inseridos e onde tem uma aplicabilidade no que, em relação à vida de cada um. Observe, às vezes quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudo-profetes, ou o falso profeta. Essa é a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que nós lemos. Também houve entre o povo falsos profetas. Aquele que profetiza, mas o teor da sua mensagem não é verdade. O teor da sua mensagem não tem evidência. O teor da sua mensagem não é uma mensagem que é referendada por Deus. Então, que possamos compreender que o falso profeta, ele tem essa roupagem, essa aparência. Ele se apresenta como se fosse. Ele se apresenta de maneira a fazer com que as demonstrações das suas falácias sejam motivo para a credibilidade das pessoas. E para nós fecharmos aqui o primeiro tópico, por que será que as pessoas acreditam? Já perguntei isso no início, mas para a gente refletir ao longo do texto, ao longo da nossa aula de hoje. Na verdade, principalmente para os psicólogos, aquelas pessoas que acreditam em tantas coisas e muitas vezes sem uma comprovação, sem um índice de veracidade, pelo menos de comprovação, é porque muitas dessas pessoas, elas querem acreditar, elas querem um caminho mais fácil, elas querem demonstrar, ou na verdade elas procuram sempre o menor esforço, elas querem aquilo que lhes é conveniente, aquilo que é interessante, aquilo que de repente vai massagear esse ego e não vai exigir tanto dela. Mas nós estamos aprendendo aqui, estudando que devemos, é o textuário, devemos ter muito cuidado com essas pessoas que introduziriam encobertamente heresias de perdição e negando sempre ao Senhor, nosso verdadeiro Deus. Muito bem, queridos, aqui estamos outra vez para apresentar um diálogo a respeito do tópico 2, que fala especialmente sobre os falsos profetas em Ezequiel, ou por que não dizer, no livro do profeta Ezequiel. Bem, vocês perceberam as anotações e apontamentos feitos pelo pastor William, que me antecedeu, dialogando a priori a respeito do profeta propriamente dito, e a essa altura, o profeta Ezequiel, naturalmente, vai dialogar um pouquinho sobre isso nos textos que a leitura bíblica em classe de alguma forma enxuga-os, e as lentes do pastor Ezequias Soares, que faz os recortes, as análises e os apontamentos que estão distribuídos ao longo do tópico 2.
É possível que você perceba alguns discursos sendo apresentados aqui, a começar por uma série de elementos contraditórios, ou por que não dizer, de comparações expostos num primeiro momento pelo pastor Soares. Aliás, ele chama isso de uma apresentação dos dois lados. E ele faz as comparações, assim como há o bem e o mal, assim como há a verdade e a mentira, assim como há o justo e o injusto, há de igual modo profetas legítimos e falsos profetas. Essa existência ocorre ao longo da história, entre todos estes elementos mencionados por ele. Aliás, há outros sendo elencados aqui, mas estes talvez tenham maior vulto e, de fato, precisariam ser evidenciados. Isto é um destaque inicial, de fato, muito propício para que a gente entenda que, em vias de fato, sempre houvera o verdadeiro e o falso profeta. Agora, com mais propriedade, para introduzir o assunto propriamente nesse aspecto, com pauta no verso 2 do capítulo em questão apresentado na leitura bíblica em classe, perceba que o pastor Ezequias faz, de fato, uma apresentação. E a essa altura ele destaca os elementos relacionados ao falso profeta distribuídos ao longo do livro do profeta Ezequiel, que na realidade é majoritário nesse aspecto. É o livro que melhor menciona a esse respeito. Aliás, o próprio autor do nosso material destaca que só outras 2 vezes no Antigo Testamento e com especificidade no livro do profeta Ezequiel, a expressão profetas de Israel é mencionada, a saber, os capítulos 13 e 38 do referido livro. Agora, é preciso também levar em consideração que a escritura hebraica, isto é, a nossa literatura original, tendo em vista que os 39 livros distribuídos na nossa perspectiva, por influência da Septuaginta, foram escritos a priori no hebraico, não traz a nomenclatura falso profeta. A única informação ou raiz etimológica que nós temos a respeito dessa pronúncia é o navi, que faz menção ao falar em lugar de outrem, isto é, respectivamente, exerce o papel do profeta. Dentro do conjunto de elementos hebraicos, o que vai definir um profeta verdadeiro ou falso é o adjetivo, não necessariamente uma pronúncia específica. Aliás, essa pronúncia de falso profeta, ela toma corpo e vulto na Septuaginta, no período de domínio grego, onde 70 homens aproximadamente fizeram a tradução da Bíblia originária hebraica para a língua grega. Aí sim nós temos então a ascendência desse termo e, por influência da Septuaginta, hoje nós temos essa titularidade. Agora, como se não bastasse, é notório também destacarmos que o termo pode se aplicar a falsos tanto de Jerusalém como também aqueles vistos às margens do rio Quebar, ou seja, profetas ao longo da Babilônia. Então, quer aqui ou ali, esta crítica apresentada pelo profeta Ezequiel os contempla. Não só contempla aquele contexto histórico atual, como também os doutrinadores da atualidade. Então, qualquer sujeito que se enquadre dentro de um perfil falso no que diz respeito à profecia, digamos que a mensagem explícita por Ezequiel àquela altura também o diz respeito. Percebam que o profeta Ezequiel denuncia, e isso você pode fazer uma análise muito afirmativa quando ler o verso 2, apresentado na leitura bíblica em classe, é que os falsos, então, profetas, eles profetizam o que vê o seu coração. É uma espécie de interpretação a seu bel prazer, ou vê aquilo que na realidade Deus não viu, faz uso de uma mensagem a seu bel prazer e do seu próprio imaginário, da sua própria intuição, dedução e etc. Eu não posso dar spoiler a mais a esse respeito, porque os outros 2 pontos a seguir diz muito nesse sentido e eu seria repetitivo se agora, a essa altura, fizesse esse comentário. Agora percebam vocês que num terceiro momento o pastor Ezequias Soares entende esse papel do falso profeta como um desserviço. Essa é a alegação feita no subtítulo em questão. Ezequiel afirma que eles, outra vez, seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Qualquer
semelhança é mera coincidência, né? Haja vista que na atual conjuntura nós temos visto comportamentos muito semelhantes. Infelizmente, com o avanço do neopentecostalismo, movimentos em torno desse aspecto de sujeitos que se entendem como profetas, têm se utilizado de plenárias, de cultos, de auditórios e apresentando-se como homens que vê aquilo que homem algum viu, né? O oculto, o escondido, né? Tem o raio-x de Deus. São algumas pronúncias até um tanto miraculosas, mas que estão sendo ao longo da história explanadas e agora com o avanço da mídia, muito mais ainda. Estas expressões, muito infelizmente, irmãos, diz respeito a esse contexto que Ezequiel apresentou no seu livro profético, né? Uma condenação feita ao falso profeta, que em dois momentos, ele entende que é um sujeito que vê o que está no seu coração e, sobretudo, que segue o seu próprio espírito e coisas que não viram. Enfim, então trabalham com falsidades, com mentiras, né? Construindo ou mexendo com a emoção do auditório, das pessoas, trabalhando na mentalidade, na fragilidade das pessoas, trazendo informações previamente pesquisadas e colocando em cena a fim de causar uma comoção no auditório, revelando RG, CPF e outras coisas um tanto estranhas que na realidade não faz quaisquer sentidos. Com todo o respeito para quem pensa diferente, eu acho que não faz muito sentido eu revelar qual é o seu RG, qual é o seu registro geral, né? O que isso implicará em alguma coisa na sua vida, a não ser uma comoção, né? Então não faz qualquer sentido nenhum dos profetas entendidos biblicamente como homens de Deus, porque essa era a nomenclatura seguida de um verdadeiro profeta veterotestamentário, tinha esse tipo de comportamento. Na realidade, o comportamento deles era elucidar a fala divina de uma maneira muito clara e muito evidente. Como se não bastasse essa espécie de desserviço proposta agora pelo autor, no item final ele entende que esse falso profeta é uma espécie de raposa do deserto, né? E essa expressão aqui ela é entendida como profetas chacais, né? Raposas. Significa, na verdade, ou essa linguagem tem uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam. Olha só, não só a nação, percebam o sentido macro da expressão, como a Igreja de Cristo. E não, de maneira alguma, diminuindo a extensão da igreja, mas no seu sentido micro, ou seja, porque, em tese, essa ideia de profeta tem uma atividade específica dentro de uma igreja. Então ela atinge não somente a igreja diretamente, mas atinge também a nação de um modo geral. Quer ali ou lá, estes sujeitos, os falsos profetas, os pseudoprofetas são entendidos como raposas, né? Ou seja, a sua ação, seu comportamento é maléfico, não só para a igreja, como para todo o contexto social. Os israelitas, para finalizar a minha exposição, caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Você consegue ter essa percepção? Eu não sei se você vai se lembrar, mas numa leitura muito corriqueira a respeito do Antigo Testamento, superficial que seja, você vai perceber em que contexto os profetas eram levantados. Os profetas, em sua maioria, especialmente os do Reino do Sul, não depreciando os do Reino do Norte, porque também tiveram a sua relevância, não tanto quanto no Reino do Sul, mas também houveram nomes muito preciosos, como o próprio Elias, o próprio Eliseu, o próprio Oséias, né, e outras figuras mais. Tanto estes quanto outros profetas de Deus, evidentemente, foram levantados em tempos de crise, em tempos em que, evidentemente, nós tínhamos uma desconstrução moral absurda, né? Você deve lembrar do próprio Elias, que chega e diz que não vai chover 3 anos e meio, porque o povo estava adorando um Deus estranho, a saber, Baal, que segundo eles era o Deus que comandava a chuva e a fertilidade. Então, em tese, os profetas de Deus surgiam para fechar as brechas, as fendas existentes. Estes, os falsos, iam na contramão, né? Tinham um interesse único e exclusivo de massagear o ego das pessoas
que receberiam as suas profecias. Estejamos atentos nesse aspecto, que façamos uma análise de todos estes argumentos bíblicos e possamos fazer a aplicação devida na nossa realidade para que a gente consiga ter um filtro razoável e muito cuidado com aquilo que a gente ouve, que a maior profecia que existe e que nunca perder a sua essência é a palavra de Deus, ok? A geração das mensagens falsas. Não obstante, e a palavra de Deus ela é atualíssima, não há equívoco, na verdade não há erro. E nós estamos em um cenário onde a sociedade contemporânea, é triste que vou dizer aqui para você, mas já percebeu que está havendo uma conformidade, inclusive com aquilo que é falso? Sim. E às vezes a gente reflete pouco nesses detalhes. Não é? O incentivo àquilo que é fake, aquilo que é falso, aquilo que é um simulacro da realidade, vem ganhando terreno. A começar, não é a essência aqui, mas é que o ambiente, por exemplo, das mídias sociais, por exemplo, que tem um lado extremamente positivo. Estamos alcançando você, a sua família, por exemplo, neste momento, através desse recurso. Isso é fantástico, isso é produtivo. Mas também há de ser discutido que, inclusive através das mídias sociais, é um caminho ou um meio muito, que ela acaba incentivando, é muito propício para a disseminação de muita coisa que é falso. E sim, muitas pessoas acreditam, e acontece diferentes julgamentos, escolhas, tomadas de decisões a partir dessas informações. A nossa lição fala sobre a geração das mensagens falsas. Observe que Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como foi o caso de Zedequias, filho de Kenana, como foi o caso de outras situações na Bíblia, onde se pregar o Evangelho demandava um exercício de plena convicção. O próprio apóstolo Paulo confronta em muitas ocasiões, porque há uma tendência, um levantamento de situações ou pessoas com a verdadeira intenção de querer invalidar a mensagem do Evangelho. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas nos dias de hoje. Essa coisa das pessoas sempre querer algo mais facilitado, algo mais pragmático, vem ganhando espaço, porque nem sempre as pessoas querem se aprofundar, verificar se aquilo de fato tem fundamento. Vamos observar no Antigo Testamento, o profeta, quando se refere aos profetas legítimos, aqueles que tinham legalidade para exercer os seus ofícios, vem sempre acompanhado de um qualificativo que o identifica como tal profeta. Então, nós vamos olhar para o texto e vamos observar que eles são mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram de seus profetas, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos os profetas, e a maioria deles era mal vista. A maioria não eram pessoas benquistas pela sociedade, pelas autoridades, que sim entraram pelo caminho da corrupção e se apartaram, se distanciaram, romperam com o compromisso, se desviaram da lei de Moisés. E o povo de Deus foi e sempre será destratado, desrespeitado neste mundo. É Jesus que diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João capítulo 15. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro.
esta é uma etapa muito importante para que a gente também pare e reflita. Porque se enquanto cristão eu esperar que o mundo irá me aplaudir, que o mundo irá concordar, que o mundo irá compactuar com tudo aquilo que eu defendo, acredito e prego, com as minhas atitudes, com a minha postura, com o meu testemunho, é um ledo engano achar que isso irá acontecer. Porque, na verdade, nós não somos daqui, somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Então é natural que a perseguição, que a afronta, o desrespeito, é natural que isso aconteça. Até porque o mundo preza, ama a libertinagem. O mundo quer, a carne quer exatamente o oposto que a Bíblia preceitua, porque na palavra de Deus nós temos uma garantia de que quando seguimos a palavra do Senhor, quando vivemos em obediência, quando zelamos por esta palavra e a colocamos em prática, o resultado espiritual é realidade. E o adversário das nossas almas não quer isso. O que ocorre em relação às falsas mensagens é porque muitas pessoas não querem a renúncia, não querem abrir mão, de repente, daquilo que lhes dê prazer e preferem, eu penso que um dos graves problemas são aqueles que preferem ficar de uma maneira mista, ter um comportamento em que ele se satisfaz com pouca coisa, exatamente pela necessidade de ter uma vida cristã, onde ele relativiza tudo. Ele é cristão, mas ele também apoia aquilo que o mundo, ele gosta daquilo que o mundo oferece. Então, quando você tem uma vida pautada na essência do verdadeiro evangelho, o mundo vai restringir, o mundo vai te criticar, o mundo vai te desprezar. Mas creia, se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro me aborreceu a mim, é o que disse Jesus. Quem são esses portadores das mensagens falsas? Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas e eles posicionam como porta-vozes de Deus, eles se apresentam, veja, como enviados de Deus. William, eles são enviados de Deus? Não. Aqui nós temos uma comparação. Eles se apresentam como? É fato, é verdade que o inimigo, o adversário das nossas almas, ele tem como função, ele tem, eu não quero dizer o termo habilidade para dizer que ele é hábil para isso, mas ele consegue, de uma forma muito sutil, e aí fazemos um resgate do que já estudamos, de uma forma muito sutil, tentar imitar a Deus. Mas como assim? É a Bíblia que diz que ele tem condição de se transformar até em anjo de luz. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Então o adversário da nossa alma, ele luta, ele tenta a todo instante fazer com que você desacredite. Essas falsas profecias, esses falsos pregadores, esses falsos enviados de Deus, nós todos precisamos compreender que o Senhor Deus não os enviou. E a mensagem que eles anunciam ao povo não passa de adivinhações mentirosas, conjecturas, são ilações, são percepções totalmente humanas, fraudulentas. E por quê? Eles tinham como função desencaminhar o povo com notícias falsas. E é um cenário muito particular, onde nós estamos testemunhando tudo isso em nosso país, por exemplo. Não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre os assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Ocorre que essa quantidade, essa avalanche de informações falsas que eles levavam, desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade, da traição
E no contexto bíblico, a mentira vai além de uma prática intelectual da desonestidade. Ela é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e ao próximo. Porque o diabo é o pai da mentira. Agora, irmãos, é tão sério isso? É tão pertinente essa discussão? Porque, infelizmente, há em nosso meio pessoas que julgam que uma mentirinha pequena não causa nenhum estrago, que uma omissão qualquer não pode trazer qualquer outro grande efeito ou resultado que lhe cause algum tipo de prejuízo. Então estamos aprendendo aqui que não é o ideal andar pelo caminho da inverdade, da mentira, porque a ira de Deus, ela é contra aqueles que mentem, aos falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome do Senhor sem que ele tivesse autorizado, crime, deslealdade. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes, por uma classe dominante. Eles contavam com a proteção do Estado. Seus discursos agradavam às autoridades, à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas, ou falsos doutores até, ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias, aquilo que vai contrário a essa verdade da palavra de Deus. Todos nós devemos estar muito atentos a todo e qualquer movimento estranho que aparece nas igrejas. Que Deus nos guarde e tenhamos a convicção de que devemos servir a Deus sempre em espírito e em verdade. Ter esse compromisso autêntico. Mas, William, como fazer? Eu reitero o que sempre comento aqui. Sendo leitor assíduo da palavra, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, manter uma vida de oração e comunhão com Deus. É assim que vamos juntos vencer as afrontas, as ciladas do maligno, porque maior é o que está conosco. Muito bem, queridos, nós atingimos com a graça de Deus a conclusão da lição de número 5. Você percebeu ao longo dessa trajetória que foi dialogado a respeito dos falsos profetas, na verdade um posicionamento contra os falsos profetas. E a essa altura, a altura conclusiva, nós entendemos e mais uma vez reiteramos a fala de Pedro, que escrevendo a sua carta, sua segunda carta, capítulo 2, verso 1, destaca a existência entre o verdadeiro e o falso profeta. Bem, a gente finaliza veementemente com essa ideia. É preciso ter essa noção de que isso existe de fato. Aliás, o pastor, na conclusão, destaca inclusive a ideia do boato, que é uma propagação de uma notícia infundada, não oficial, de uma fake news, né? Um dos elementos mais discutidos, especialmente a cunho nacional, e especialmente porque estamos num contexto político também. Que tenhamos esse cuidado, irmãos, que estejamos atentos, que tenhamos a Bíblia Sagrada como nosso baluarte, nossa regra de fé, que tenhamos o cuidado naquilo que ouvimos, que não sejamos seduzidos e engodados por qualquer discurso que o então entendido como profeta desta geração, né, que talvez acarreta um número altíssimo de pessoas, influencia uma gama de indivíduos, não nos influencie também. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Com isso, Diego, você está desmistificando, desconstruindo, dissolvendo a existência de um profeta? De maneira alguma. Igual o perfil do Antigo Testamento está muito claro que não existe. Mas o ministério em si, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, está em evidência, a gente crê na atualidade dos dons. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus nos orienta que uma profecia surge não é para orientar a vida de ninguém, exceto que para edificar, para consolar ou para exortar a vida de um sujeito. Que tenhamos isso muito claro na nossa mente, que não sejamos mais uma vez seduzidos por qualquer argumento, mas que estejamos prontos para filtrar aquilo que ouvimos pela palavra, né? A fé, ela surge pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra. Que a palavra seja o nosso filtro
e que aquilo que Deus falar conosco, evidentemente, tornar-se-á uma verdade. Do contrário, o tempo provará se aquilo procede ou não. Eu quero convidar você, sendo assim, para fazermos uma oração e pedirmos a Deus nesta oração que o nosso coração seja receptivo para ouvir a sua palavra, que é a maior profecia ao longo da história, e também estarmos atentos e vacinados em relação ao comportamento de um falso profeta. Você que pode, ore comigo. Querido Deus, eu te agradeço por esse encontro tão especial que se dá nesta manhã. Este irmão pode estar me acompanhando à tarde, à noite, enfim, seja qual for o horário, a Tua palavra fala conosco dia a dia. Obrigado, Jesus, porque nós cremos que ela é lâmpada para o nosso pé, é luz para o nosso caminho. Obrigado porque nós cremos que ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios que penetra juntas e medulas, divisão da alma e do espírito e ainda, sobretudo, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nos dê um coração sensível, quebrantado, mas maduro, para não ser engodado por qualquer profecia que se ouve em beira de esquina. Estejamos vacinados nesse sentido, que possamos ter o filtro da palavra de Deus e entender que o Senhor, através da sua palavra, nos dá a maior profecia. Esta é a bênção que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.